Olá pessoal, me chamo o professor Alessandro, popularmente professor Kaká, e na aula de hoje vamos trabalhar a transição entre o período colonial e o período provincial da história de São Cristóvão. Vamos aqui acompanhar comigo como ocorreu esse processo histórico, quais mudanças, qual a relevância de São Cristóvão, ex-capital de Sergipe, hoje patrimônio histórico da humanidade. Temos aqui um exemplo marcante da história de São Cristóvão, a famosa Praça São Francisco, desde 2010, patrimônio histórico e cultural da humanidade. Na aula de hoje nós vamos nos aprofundar na história da transição entre esse período colonial e esse período provincial. Quais foram os fatos marcantes que elevaram São Cristóvão e que tiraram de São Cristóvão o título de capital de Sergipe? Desde 1817, a partir da Revolução Pernambucana, essa revolução, que talvez tenha sido a revolução mais importante do período colonial, pois as classes populares chegaram ao poder, Sergipe teve uma participação muito importante. A partir daí, em 1820, por decreto de Dom João VI, São Cristóvão ela vai ser libertada politicamente e geograficamente do estado da Bahia. Dom João VI, devido à sua ida e retorno a Portugal, assinou um decreto no dia 8 de julho de 1820, dando ampla liberdade e emancipando São Cristóvão, emancipando Sergipe da província da Bahia. O primeiro governador de Sergipe vai ser Carlos César Boamarque. Ele era um membro do Exército que apoiava as questões da independência do Brasil, na qual foi indicado para ser o nosso primeiro governante. Outra questão muito importante, é claro que a Bahia não ia aceitar automaticamente essa perda de território. Por quê? Vamos pensar na economia, o interesse econômico acima do interesse político também. O que é que acontece? Os engenhos sergipanos davam muito lucro aos engenhos da Bahia, dava muito lucro à província baiana. Então não era interessante para a Bahia perder esse emaranhado econômico, esse poderio econômico do território sergipano. Então, Boamarque, 3 meses após assumir o cargo, ele foi deposto, ele foi preso e retirado do estado de Sergipe. Nós temos aqui a imagem da antiga sede do governo de Sergipe. Aqui o palácio, hoje Palácio Histórico de Sergipe, em frente à Praça São Francisco, é o marco da história política de São Cristóvão e do estado de Sergipe. Mas como foi esse processo de independência? Como foi que ocorreu de fato a independência de Sergipe? Foi um clima de paz? Foi um clima de guerra? O que é que vocês precisam e vão encontrar na prova? É claro que a banca vai fazer com que você tenha erros e aqui você não vai conseguir errar. Vamos lá. Foi montada uma junta provisória, claro que com a elite política do estado de Sergipe da época. E essa junta tinha como objetivo frear os interesses de uma futura ou de uma provável retomada da Bahia no território de Sergipe. Essa imagem ela tem uma simbologia muito interessante. A localização. São Cristóvão fica numa parte alta. Ao fundo vocês observam o rio Paramupama, afluente do rio Vaza-Barris. Uma dica importante, o rio que banha São Cristóvão não é o rio Vaza-Barris, é o rio Paramupama, um afluente, ok? Nós temos aqui o complexo histórico. Nós temos aqui uma área onde observa-se que São Cristóvão estava estrategicamente protegida de uma possível invasão. Uma área alta, com visão para o rio, que geralmente os seus inimigos, como foi o caso da invasão holandesa ao território de São Cristóvão, chegasse e pudesse ser visto com antecedência. A tática utilizada naquela época, quando houve a invasão holandesa, foi a tática de terra arrasada, na qual as pessoas poderiam fugir antes que seus inimigos chegassem ao centro da cidade e pudessem prendê-los ou aprisioná-los. Mas o que eu quero saber de você é se você tem entendimento concreto do que foi a mudança da capital. Motivações econômicas, motivações políticas, o que foi de fato? Se Aracaju era uma cidade tão subdesenvolvida, a então Arraial de Santo Antônio do Aracaju não tinha estrutura mínima para habitar uma capital. Por que São Cristóvão perdeu esse título e por que Aracaju
ganhou esse título? É o que nós vamos aprender a partir de agora. Mudança da capital. Por quê? Podemos determinar que a mudança da capital ela foi principalmente um fator econômico. Se pensarmos em Brasil colônia, se pensarmos em Nordeste colonial e se pensarmos em São Cristóvão colonial, a base econômica era literalmente a agricultura. E no caso, nosso produto agrícola, que nos dava muita riqueza, era o açúcar. Né? Pegamos um amplo conhecimento sobre sociedade colonial, nós temos 3 categorias: uma sociedade patriarcal, uma sociedade escravista, uma sociedade monocultura agrícola. São Cristóvão, como sede, deveria ter uma estrutura mínima para que pudesse ser sido escoada, para que pudesse ter um escoamento melhor da produção, caso que isso não ocorria. As margens do rio Paramupama era muito ruim para a navegação. Não dava uma estrutura adequada para a quantidade de cana-de-açúcar que era necessário sair do ambiente. Então, um dos fatores, além do processo de interesse do açúcar para exportação e para a saída do açúcar de São Cristóvão, do Vale do Cotinguiba para a Bahia, o rio não dava estrutura alguma. Então, Aracaju, nesse sentido, tinha uma estrutura perfeita. Outra questão importante, anos antes da mudança da capital, datada de 17 de março de 1850, alguns órgãos estratégicos e importantes para a fundação de uma futura capital já foram remanejados para Aracaju. É o caso da Alfândega, Agência de Correios e uma subdelegacia. Qual era o intuito disso aí? Manter uma estrutura econômica para escoar, uma estrutura militar para proteger o material, no caso a cana-de-açúcar, e um sistema de correio na qual as notícias chegassem muito mais rápido. Aqui, a antiga ferrovia, localizada na Cidade Baixa, era por aqui que saía as pessoas mais afortunadas das cidades, era por aqui que chegavam também essas pessoas afortunadas. Por quê? Poucas pessoas naquela época tinham acesso à compra de um bilhete para andar de trem. Então, esse local é um local muito especial e muito importante para a história de São Cristóvão, para a história de Sergipe como capital. Vamos entender e conhecer os personagens mais importantes para esse processo de mudança da capital. Como ocorreu? Temos aqui a elevação de Santo Antônio do Aracaju à condição de capital do estado de Sergipe. Lembrando que Aracaju não era simplesmente Aracaju, o termo era Santo Antônio do Aracaju. Tornando aí o primeiro uma ideia de povoamento, a elevação de um povoamento para uma condição de capital. Era necessário uma estrutura urbana, era necessário uma estrutura econômica, era necessário uma estrutura política. A mudança da capital, ela ocorre não só por interesse de Aracaju, mas pelo interesse dos senhores de engenho, da elite política de Aracaju, da elite política de Maruim e de outros municípios adjacentes que compunham o projeto Vale do Cotinguiba, todos eles produtores de cana-de-açúcar. E eles viam que a vazão econômica da cana pelo rio Paramupama, pelo rio Vaza Barris, não estava suprindo a necessidade da produção. Aracaju, sim, através do rio Sergipe, tinha um escoamento perfeito e uma condição propícia para que pudesse o açúcar ser levado em melhor segurança e melhor velocidade para outro estado. O que é que acontece aí? A cidade de São Cristóvão, ela vai ser um embate e uma disputa por interesses. São Cristóvão, nós temos aqui, vocês estão vendo nessa imagem, que essa área não dava para escoar tanto açúcar, para escoar tanta produção agrícola do açúcar. Era necessário um lugar muito melhor. Então vamos pensar. Havia uma articulação. Sabe que todo interesse político há uma articulação. Quem foi a figura que articula? A figura que leva à assinatura da resolução 413 de 17 de março de 1855. Quem foi essa figura? A figura foi o popular Barão de Maruim. Essa figura aqui.
O obelisco é homenagem a Inácio Barbosa, o primeiro governante da futura capital, Aracaju. Esses dois homens foram determinantes nessa circulação, né? O Barão de Maruim, por ser dono de muitas terras em Aracaju. E aí ele doou essas terras, obviamente com o interesse econômico de lucrar com a ida para Aracaju como uma sede de governo. Quem foi João Gomes de Souza? O tão famoso Barão de Maruim. Membro do Partido Conservador, membro de uma elite econômica. Vai encontrar em Inácio Barbosa figura importante e primordial, estratégica para essa mudança da capital. As províncias discutiam por que Aracaju, onde seria Aracaju. O Barão de Maruim vai usar de estratégia política. E tempo mais tarde, aqui, no engenho Unha de Gato, fazendo parte da sua área geográfica, de sua fazenda. É nessa casa simples que foi assinada a mudança da capital. Os políticos da época se reuniram aí e mudaram a história de Sergipe e mudaram a história de São Cristóvão. O engenho Dira é um exemplo remanescente de uma época áurea da economia de São Cristóvão. Aqui saía várias sacas, aqui foi reunião, local de muitos acordos políticos. Ele permanece lá até hoje. Essa é a sua imagem atual, né? Mostrando não só o projeto arquitetônico, mas mostrando sim o poder de ostentação econômica desses senhores de engenho. Para finalizar a nossa aula de hoje, nós temos uma imagem da São Cristóvão atual, de uma visão da parte alta para a parte baixa. Uma sociedade hoje, uma economia voltada para poucas fábricas, para a pesca, para um município que ainda tem um grande potencial, mas ainda não foi explorado pelos seus governantes. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido a importância de São Cristóvão no processo da história de Sergipe. Sou o professor Alessandro, conhecido como professor Kaká. Até a próxima aula. Um abraço, fiquem com Deus.